Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esse é mais um vídeo da série Parábolas do Reino. Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nessa oportunidade estarei fazendo um comentário em Mateus, no capítulo de seu número 18. Vamos introduzir o assunto a partir do verso 1, que diz assim: naquela mesma hora, chegaram-se os discípulos a Jesus, dizendo: ora, quem é o maior no reino dos céus? A parábola do servo incompassível, no qual nós vamos comentar, ela decorre desse assunto aqui. Esse assunto, o Senhor começa a discorrer sobre esse assunto com os apóstolos, de quem seria o maior no reino de Deus. E o assunto migra para a parábola, porque surge a questão do perdão no decorrer da conversa, no decorrer do discurso, surge a questão do perdão. E aí Pedro pergunta, né? Vamos ver aqui já na parábola do servo incompassível, né? Do servo malvado, vamos ver a pergunta que Pedro faz, já no verso número 21, que diz assim: então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Então, a parábola do servo mau, do servo incompassível, ela surge dessa pergunta que Pedro faz. Vamos atentar para a pergunta. Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Veja, meu irmão, é interessante a gente destacar isso aqui. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então, a parábola ela vem em decorrência dessa pergunta. Vamos discorrer mais alguns versos aqui. Verso 22. Jesus lhe disse, Jesus respondeu, né? Respondeu com essa parábola: não te digo eu até 7, mas até 70 vezes 7. 23. Pelo que o reino dos céus se compara a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, acertar as contas. Duas coisas que nós vamos destacar aqui também nesse verso. A palavra parábola, ela traz ideia o quê? De comparação. Então, ela traz o significado de quê? Você colocar duas coisas lado a lado e fazer uma comparação entre elas. Então, ele vai ilustrar. Então, Jesus, ele pegava histórias imaginárias que tinham a ver com o cotidiano das pessoas para comparar com as coisas do reino de Deus. É isso que ele vai fazer aqui. Então, outra coisa que nós vamos destacar, a expressão reino dos céus, né? Então, a expressão reino dos céus, onde ele destaca muito essa questão de comparação das coisas do cotidiano com o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, você vai ver muitas essas expressões, reino de Deus. A que compararei o reino de Deus? E verso 24. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha só a questão aqui da dívida do cidadão. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Veja com o tamanho da dívida que esse servo tinha para com seu senhor. Vamos entender bem esse verso aqui. O valor monetário que ele devia na época era o equivalente a, vamos lá, devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, se nós fôssemos fazer uma correção hoje, pelo peso da prata, daria algo em torno de, seria 3 bilhões, 535 milhões e 200 mil.
Esse era a dívida se fosse prata. Se fosse ouro, quanto que seria a dívida desse servo? 244 bilhões e 800 milhões. Essa era a dívida que esse homem tinha com o seu senhor. Levando em conta a dívida desse rapaz, desse servo, e entendendo que ele tinha ficado sem nada, a chance dele pagar essa dívida aqui, humanamente falando, era impossível. Então era uma dívida impagável. Tenha em mente isso aqui, a dívida desse servo aqui era uma dívida impagável. Verso 25, e não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Agora veja, a mulher e os filhos também iriam ser vendidos. Então a dívida que ele acumulou envolveu tudo que ele tinha e ainda a sua família. Era uma dívida impagável. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava ou o reverenciava, dizendo: Senhor, sê longânimo para comigo, e tudo te pagarei. Veja que a promessa que ele faz. Talvez ele, diante da situação de desespero aqui, né, não imaginou o tamanho da dívida, mas, enfim, isso aqui é só uma ilustração para a gente depois partir para a realidade, né? Então, vamos atentar novamente aqui pelo que ele diz. Então aquele servo prostrando-se o adorava, dizendo: Senhor, sê longânimo para comigo, e tudo te pagarei. Por que é interessante nós frisarmos essa parte aqui? Porque é a mesma frase que o conservo dele, que ele devia, vai dirigir a ele mais na frente. Verso 27. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, veja a palavra compaixão aparece aqui, misericórdia, soltou e quitou-lhe a dívida, perdoou toda a dívida que ele tinha. Aqueles 10 mil talentos, que era a dívida dele, foi perdoada. E também, nós temos que levar em conta que ele recuperou a sua família. Além dos 10 mil talentos que lhe foram perdoados, ele recuperou a sua família. Veja o quão grande foi a compaixão desse Senhor para com esse servo. Agora vamos ver qual é o comportamento dele, como que ele se comporta com o seu conservo. Veja a atitude egoísta dele. Saindo, porém, aquele servo achou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Agora vamos ver a dívida desse conservo. 100 dinheiros. 100 dinheiros hoje seria algo equivalente aí a 15 mil reais, esses 100 dinheiros aqui. E a dívida dele era de quanto? 245 bilhões aproximadamente. Ele recebeu essa dívida, esse perdão sobre essa dívida e não queria perdoar 15 mil reais. 100 dinários que esse conservo aqui devia para ele. Veja o que diz o verso 29. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava, dizendo: sê longânimo para comigo, e tudo te pagarei. Ou seja, o mesmo que ele tinha pedido ao seu senhor. Mas ele não quis. Antes foi e o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que se passava, entristeceram-se muito, e indo declararam ao seu senhor tudo o que acontecera. Antes de seguirmos, vamos entender aqui o quê? Que aqui é uma história imaginária que foi dita para ilustrar uma situação real. E uma das situações reais que nós podemos extrair aqui é que a dívida que nós tínhamos para com Deus, vai ser sempre maior do que a dívida de alguma outra pessoa para conosco. Então nós sempre devemos mais para Deus
do que as pessoas devem para nós. E Deus, se nós nos convertermos de todo o coração, Ele nos perdoa. Verso de número 31. Vendo, pois, seus conservos o que se passava, entristeceram-se muito, e indo declararam ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, chamando o seu senhor a si, disse-lhe: servo malvado, toda aquela dívida que te quitei, porque me rogaste. Não te convinha também ter misericórdia, veja que aparece de novo aqui, misericórdia de teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, Deus não teve misericórdia de mim quando eu me converti e pedi perdão dos meus pecados? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Agora veja, aqui tem uma história imaginária que ele põe lado a lado com o reino de Deus para ilustrar uma situação real. Qual é a situação real? Essa situação real se define no último verso, que é o verso de número 35, que diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se de coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas. Até aqui. Se você gostou desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.